Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Está tudo bem com vocês? Hoje é o 7º vídeo da série do Fruto do Espírito. A virtude de hoje é a fidelidade. Fidelidade caminha juntinho ali com a fé. Vou estar falando com vocês a respeito disso hoje, ministrando ao seu coração essa virtude que é tão importante na minha e na sua vida, na nossa jornada com Deus. Temos que nos munir dessa fidelidade para que possamos alcançar todas as promessas do Senhor em nossas vidas. Amém? Queridos, não há como falar em fidelidade sem mencionar a fé, porque a fé caminha junto com a fidelidade. A fé é um compromisso com a verdade que se manifesta em uma obediência da nossa parte. Já a fidelidade, ela vai manter essa fé, manter essa lealdade. Então a fé, ela caminha junto com a verdade. E a fidelidade é o meu compromisso em manter essa fé, essa lealdade, é o meu compromisso com a verdade. Isso é o meu caráter de uma pessoa fiel. Fidelidade diz respeito ao que é verdadeiro, ao que é confiável, ao que é leal, ao que é honesto, ao que é íntegro, e remete também a um compromisso. Então, quando eu tenho um compromisso com algo, com uma verdade, então eu estou exercendo a minha fidelidade. Então, guarde no seu coração para você nunca esquecer isso que eu vou falar. Quem é fiel não vai renunciar à fé. O fiel nunca vai renunciar à sua fé. Nós estamos rodeados, queridos, de informações por todos os lados. Pessoas nos mais diferentes níveis de consciência. E tudo, de certa forma, tenta nos arrastar para fora desse lugar de fé. Tudo tenta nos jogar para fora do caminho do Senhor, para fora daquilo que Deus determinou na palavra dele. Então hoje tem muito engano, hoje em dia tem muita filosofia, hoje em dia tem muitos ensinamentos que não condiz com a verdade real expressa na palavra, e é preciso estar atento para não acabar negando a sua fé. A sua fé tem que estar firmada e alicerçada em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por meio dele que somos salvos, é por meio dele que nossos pecados são perdoados, é por meio dele que nós recebemos uma herança, a herança que ele mesmo conquistou para nós lá na cruz. Então tudo vem por meio de Jesus Cristo, não tem outros meios. E é preciso estar alicerçado nessa aliança. Nós temos uma aliança debaixo do sangue. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Uma aliança que nos protege, uma aliança que nos dá uma identidade, uma aliança que nos faz caminhar com firmeza dentro da palavra, porque a palavra é vida, ela é lâmpada, ela é a luz para os nossos pés. Amém? Então, esteja atento, porque o mundo está cheio de informações. Pessoas o tempo todo estão tentando nos tirar da rota, do caminho, do alinhamento, daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então é preciso estar alicerçado nesse princípio, nessa virtude de fidelidade, de não negar a fé. Nunca negue a fé no Senhor, porque o Senhor, Ele vai te recompensar, porque lá no livro de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que dele se aproxima, primeiro creia que ele existe, segundo que ele é o galardador daqueles que o buscam. Existe uma recompensa por você buscar o Senhor. Então, que você esteja firmado nessa verdade. Só somos salvos por meio de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? 2 Timóteo 2, versículos 11 a 13 diz: palavra fiel é esta que, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.
Olha só, queridos, que palavra poderosa. Se morrermos com Ele, certamente viveremos, porque Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo é morra para si mesmo, morra para os seus desejos, para a sua vida, para a sua vontade. Pegue a sua cruz e me siga. Lá em Mateus 16, ele diz que aquele que perder a sua vida por amor de mim a achará. Então, quando nós morremos por amor a Jesus, certamente viveremos. E se nós sofremos com Ele, certamente nós reinaremos. 1 Pedro 5,10 diz que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortaleça, fortifique e estabeleça, ou seja, estabelecer o reinado dele. Ele vai nos aperfeiçoar, ele vai nos confirmar, fortificar e estabelecer o reino dele, amém? E se o negarmos, ele também nos negará, porque lá em Mateus 10 diz: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E o final: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Olha o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Ainda que venhamos a falhar, ele permanece fiel, porque ele não pode negar, ele não pode ir contra si mesmo, ele não pode ir contra a perfeição dele, amém? Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, que debaixo da aliança o Senhor jamais vai desistir de você. Ainda que em algum momento você venha a tropeçar, o Senhor não vai desistir de você. Ele vai permanecer confiando, porque Ele acredita em você. Ele acredita em tudo que Ele colocou dentro de você. E Ele vai te aperfeiçoar de fé em fé e de glória em glória. Amém? Um dos maiores exemplos de fidelidade na Bíblia, sem dúvida alguma, é Abraão. Porque Abraão, ele obedeceu sem ver, sem saber para onde ele estava indo. O Senhor fala para Abraão: saia da tua terra, saia do meio da tua parentela e vá para onde eu ainda vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ele estava indo, mas Abraão, ele confiou, ele concordou e agiu em conformidade com a palavra que ele estava recebendo. Ele recebeu as revelações do Senhor e as ações de Abraão comprovaram a sua fidelidade. E não só isso, Abraão também ofereceu seu filho, seu único filho Isaque, como Deus ordenara. A expressão desse sacrifício se traduz, na verdade, em uma fé única e uma grande fidelidade. Abraão conhecia tanto o caráter de Deus que ele confiou de entregar o único filho dele, sabendo que Deus era capaz de ressuscitá-lo se fosse o caso. Ele confiou na fidelidade de Deus para devolver Isaque para ele de volta. Queridos, outro pilar que sustenta a fidelidade é a confiança. Você não consegue ser fiel àquilo que você não crê, ou seja, aquilo que você não tem fé, e você não consegue ser fiel àquilo que você não confia. Então é imprescindível para quem quer viver uma vida de fidelidade reta com Deus, conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus. Porque uma vez que você conhece o caráter de Deus, você vai ter prazer em se manter em integridade, em confiança, em fidelidade, em retidão diante dele. Ainda que Deus venha pedir coisas difíceis para você realizar, coisas que aos olhos dos homens pode parecer loucura, você obedece porque você conhece o caráter de Deus, porque você confia e isso te mantém fiel nessa aliança. Amém? Outro exemplo de fidelidade na Bíblia é Moisés. Moisés teve encontro com Deus em meio a uma sarça que queimava e não se consumia. Ele foi atraído para essa sarça. Ali Moisés ouviu o chamado para ele ser o libertador do seu povo das garras de Faraó, e ele obedeceu.
Mesmo sem se sentir qualificado, mesmo sem saber falar direito, esse chamado mexeu profundamente com Moisés e ele obedeceu à liderança do Senhor. Olha o que a Bíblia nos fala a respeito de Moisés, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque percebera que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por um curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Nós vemos que a vida de Moisés sempre foi cercada de grandes desafios, mas em tudo ele foi mais do que vencedor. Desde bebê, nós vemos essa história onde a mãe, a Joquebede, ela betou um cesto, ela coloca Moisés dentro do cesto, solta ele no rio para ele ser achado pela filha de Faraó. Enfim, toda uma história por detrás disso. Essa mãe já tinha aliança com Deus, essa mãe já estava ouvindo a direção de Deus. E Moisés cresceu aí debaixo dessa influência, dessa fé poderosa. E por isso ele se manteve aí tão fiel nesse caminho com o Senhor. Moisés foi elogiado por Deus. Lá em Números 12, versículo 7, o Senhor fala: Moisés é fiel sobre toda a minha casa. Hebreus 3:5 diz: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunhar das coisas que se haviam de anunciar. Outro exemplo de fidelidade na Bíblia é Jó. Jó era considerado um homem temente a Deus, andava reto na presença de Deus, a ponto de o próprio Deus o elogiar. E não havia na terra nenhum homem que fosse tão reto e íntegro como Jó. E um grande infortúnio, uma grande calamidade se abateu sobre a vida de Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu bens, animais, perdeu os filhos e a saúde também. Mas em momento algum, Jó foi infiel a Deus. Em momento algum, Jó blasfemou contra Deus. Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10 diz: então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo não pecou Jó com os seus lábios. Sem dúvida, a fidelidade de Jó é de caráter excelentíssimo. Como é íntegro e reto o coração desse homem. Mediante a tudo que ele passou, em momento algum, ele blasfemou contra Deus. Em momento algum, os lábios dele pecaram contra Deus. Jó é um grande exemplo, porque é muito fácil você servir a Deus, ser fiel a Deus no momento em que as coisas estão dando certo para você. Mas é no momento da sua maior dificuldade, onde você não tem onde se agarrar, onde você está passando por diversas provações, que a nossa fé e a nossa fidelidade é testada. E se você está passando por duras provas, eu peço que você resista,
porque ao final disso tem uma recompensa para você. Ao final disso você vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Deus restituiu Jó 2 vezes mais de tudo aquilo que ele perdeu. Ou seja, ele teve uma porção dobrada pelos sofrimentos que ele passou. Então não desista. Deus está com você. Mantenha-se fiel. Vale a pena manter-se fiel a Deus. Ele jamais vai te desamparar. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai deixar que você fique perdido, sem uma resposta, sem uma solução, sem uma restituição de tudo aquilo que você tem passado, de tudo aquilo que você tem sofrido. Amém? Que ao final desse sofrimento você seja visitado pelo Senhor e que Ele diga: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Amém? Receba essa palavra, porque você sendo fiel com o Senhor no pouco, certamente no muito Ele vai te colocar. Deuteronômio 10, versículos 12 e 13 diz: agora, portanto, a Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que tema o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeça aos mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. Queridos, a fidelidade é para o nosso próprio bem. Através da fidelidade nós temos proteção, nós temos paz com Deus e mais do que isso, nós temos a plenitude. É a plena felicidade de saber que estamos seguros no Senhor. Debaixo dessa aliança, nós estamos alicerçados na firme rocha que é Cristo Jesus. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena abandonar o mundo para viver a vontade de Deus. Vale a pena viver esse relacionamento. Vale a pena abrir mão dos seus desejos, das suas vontades para viver o plano de Deus. Daniel também foi muito fiel a Deus, mesmo debaixo de um edito que foi criado para que ele deixasse de orar, ele não parou de orar. Daniel orava 3 vezes ao dia, dando graças a Deus, adorando ao Senhor, como ele costumava fazer. Ele não deixou de orar. Por conta disso, ele foi lançado na cova dos leões. Mas Deus enviou o anjo e o que aconteceu? O anjo fechou a boca do leão. Daniel não foi devorado. A fidelidade a Deus incomoda as pessoas. Então preste atenção, porque na sua comunhão com Deus, no seu desejo de obedecer a Deus e ser fiel a essa aliança, muitos são aqueles que vão enredar contra, tramar, fazer ciladas para você cair, armadilhas, mas em todas o Senhor vai te livrar. Assim como ele livrou Daniel na cova dos leões, assim como ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, o Senhor também vai te livrar. Então vale a pena manter-se íntegro e fiel e falar não para todos os manjares aí do mundo, para todos os prazeres do mundo. Vamos juntos orar? Pai, no poderoso nome do teu Filho amado e bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui com o nosso coração íntegro na tua presença. Estamos aqui para te adorar em espírito e verdade. Nós te adoramos, Senhor, pelo que és e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque graças a ti podemos caminhar seguramente por meio da aliança em Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz, pelo sangue vertido na cruz que nos cobre e nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Senhor, que o nosso coração esteja sempre reto na tua presença, que o desejo do nosso coração todos os dias seja de dar honra a ti, de andar, Senhor, debaixo dos seus preceitos, de andar debaixo da sua aliança, de obedecer, Senhor, a tua voz e de andar nos caminhos que o Senhor preparou para nós, as obras antes da fundação do mundo, Senhor.
Estamos aqui, Senhor, para te agradecer por todo o cuidado, por toda a proteção, porque o Senhor é um Deus fiel que vela para cumprir cada palavra que saiu da sua boca. Nós rendemos graças a ti, te adoramos, Senhor, te bendizemos. Fazemos a escolha, Senhor, de te servir, de andar no caminho da fidelidade, Senhor, e estar com os nossos ouvidos, Senhor, atentos às suas ordens. Nós oramos, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, quero te dizer que você é uma pessoa muito abençoada por Deus e que Ele tem muito para te dar. Eu peço para que você deixe aquele like abençoado para ajudar a fortalecer esse canal. E se Deus tocar em seu coração, você quiser fazer uma oferta para esse ministério, o número de Pix está na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, abençoando você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um beijo grande e até mais.